Olá, gente amada que me escuta, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. Bem-vindos ao meu canal Céu Astral, onde eu falo sobre curiosidades sobre astrologia, astrologia no geral, trânsitos astrológicos, previsões astrológicas, assuntos a todos que gostam de astrologia. Hoje falando sobre a Lua, né, a Lua no nosso mapa astrológico, uma abordagem sobre fugas da realidade, acolhimento, traumas emocionais, como lidar com a lua no mapa e essas questões lunares, né? Ou seja, hoje vamos falar sobre a nossa habilidade de acolher as pessoas, quem acolhemos, como somos acolhidos, o que nos faz sentir seguros emocionalmente. A lua é tudo isso. A Lua ela não é usada para fazer previsões devido, pessoal. Ela se usa também, mas ela não é tão utilizada porque a Lua ela é volúvel. O que quer dizer? Ela se mescla muito com os outros planetas. Então, assim, se você observa uma Lua e um Sol, uma Lua e um Marte, uma Lua e Mercúrio, o que acontece com esse Mercúrio vai ter muita influência da Lua e vice-versa. Então, assim, é como se se você observa o Mercúrio e ele está funcionando bem, tem muitas chances da Lua estar funcionando bem. Se a Lua estiver funcionando bem, tem muito mais chance do Mercúrio estar funcionando melhor ainda, né? Então a Lua evolui nesse sentido. Um ou outro vai, tudo é a Lua, entende? Então de alguma forma a Lua vai estar mesclada ali com um panorama emocional, um tempero. A Lua é um tempero, né, nos relacionamentos no nosso dia a dia, amor, amizade, negócios, né, por exemplo. Lembrando que é aquelas relações que a gente tem com as pessoas, a lua é a porta de entrada. A lua é aquele ponto sensível, por onde as outras pessoas entram na nossa vida. Então a gente repele, a gente atrai, a gente acolhe, a gente repudia, né? Isso é a lua, né? A gente se sente acolhido, a gente se sente abandonado, a gente se sente nutrido, a gente se sente famintos, lua. Isso tudo lua. A posição da lua no nosso mapa astral representa a nossa natureza emocional, né? Então, necessidades, padrões, comportamentos do subconsciente. Então, assim, a lua representa nossas emoções mais profundas, íntimas, o instinto, né? Então, nossas necessidades emocionais básicas, segurança, conforto, proteção, é lua. A lua rege o signo de Câncer. Vamos notar aqui no nosso mapa astrológico. Onde tem o signo de Câncer, né, vai ali acontecer as questões da lua. Onde nós temos o signo de Câncer é o ponto mais sensível, a casa mais sensível. Onde nós temos a lua é o ponto que influencia ali a energia do canceriano. Os traumas emocionais, pessoal, que é que a gente vai abordar aqui, que é muito comum a nossa lua ser toda traumatizada. Infelizmente, a nossa criação humana traz isso, né? Então, cada um vai entender o que o trauma pode causar. Alguns traumas são mais pesados que outros, realmente uma dor. A dor que eu sinto não é a mesma que você sente, mas sentimos dor. Então, o que nos iguala é a capacidade de sentir dor, mas não da mesma forma, não a mesma dor, não no mesmo contexto. Então, os traumas emocionais podem afetar significativamente, sabe, a natureza emocional da gente. Então, a pessoa, de certa forma, né, como essa pessoa, amadas, lida com as próprias emoções. Então, os traumas moldam essa lua, né? Como a gente lida com esses traumas, a nossa imposição, é como a gente reage, né? Por exemplo, uma pessoa que experimentou um trauma emocional, ela pode ter dificuldades em se sentir segura e protegida emocionalmente depois disso. Então, o que pode levar a comportamento de fuga, evitar emoções difíceis, que vai fazê-la sentir mais uma vez desprotegida, desacolhida, abandonada, toda aquela sensação ruim típico da Lua. A Lua acabou aprendendo aquilo ali, né? E lembrando que a Lua, né, ela é o astro mais rápido no céu, é o astro que caminha mais rápido no céu, ou seja, o planeta, né? Lembrando que planeta na astrologia tem esse significado, os astros que caminham.
mais rápido, 28 dias, né? 28, 29 dias é a alunação, então ela é muito rápida, então tem muito a ver com isso. Sempre está tendo que lidar com essas emoções que vão, que vem, a maré que vai, a maré que vem, né? E aí a gente fica com medo, a gente se assusta, e aí vai gerando comportamentos repetitivos e que se torna a nosso conforto, a nossa zona confortável. É daí que vem muitas dessas questões de crenças limitantes. É a base, né? A Lua é um astro, é o luminar, então ele é muito importante nesse sentido dele, que vem muitas dessas bases que a gente vai trabalhando na nossa vida, né? Da cognição humana. Então assim, a posição da Lua no mapa astral pode ajudar a gente a entender como a pessoa lida com suas emoções e como ela pode se beneficiar de cuidados emocionais adicionais, né? Se a Lua está em um signo de água, por exemplo, lembrando que a Lua rege o signo de Câncer, né? O signo de Câncer, mas a Lua pode estar em Escorpião, em Peixe, mas está no elemento água. Então assim, é uma pessoa muito mais sensível emocionalmente falando, né? É muito reativa, ela sente bastante, sente profundamente, ela imagina, as emoções está ali como algo que flui, né? Como a água escorre, como a água derrete, né? Vamos entender a água, né? Essa correspondência entre o que é a água e as emoções, elas vão, vêm, a maré sobe, a maré diminui, a água muda de estado, então pode precisar então de um ambiente emocional muito seguro e estável para essa pessoa se sentir bem, né? E observe a natureza de cada um desses signos de água, né? Como cada um é, né? Então as emoções, né, de uma lua em Escorpião. Lembrando que as casas também, né? Uma lua de casa 4, uma lua de casa 8, uma lua de casa 12, né? Que são respectivamente os locais no mapa onde estão o signo de Câncer, o signo de Escorpião e o signo de Peixes. Então é importante considerar que na casa astrológica, na casa a Lua está localizada no mapa astral, né? Observe no seu mapa essas questões das pessoas. Isso indica também a área da vida em que essa pessoa pode estar mais vulnerável, amada. E vulnerável emocionalmente, de uma certa forma, para onde as pessoas entram na vida dessa pessoa. Se a Lua é a porta de entrada, a entrada da vila que vai entrar as outras 12 casas é a Lua, tá? A Lua. Aí a pessoa entra pela Lua e aí encontra aquele signo, encontra aquela casa, aquele assunto. Por exemplo, uma Lua na casa 8ª, as pessoas entram na vida dessas pessoas justamente em situações de intimidade, de escândalos dolorosos também, traumas, no luto, né? A casa 8, as pessoas geralmente se unem num momento de luto, no momento que está se despedindo de alguém, as transformações acolhem essas pessoas, né? No momento de que a vida muda, né? Os relacionamentos familiares, o acolhimento é o que muda, transforma a vida dessa pessoa. Então, a casa 8 já está associada a traumas, né? Geralmente a perda, a transformação. Então a pessoa pode experimentar uma lua na casa 8, qualquer signo, estou falando aqui da casa. O signo vai dar os assuntos que trazem os traumas. Então vai trazer, né, nessa área traumas emocionais relacionados aquela casa, aquele signo. Então a pessoa precisa de cuidados emocionais adicionais para lidar com essas questões daquela casa. Casa 8ª já é relacionado ao signo de Escorpião. Aí temos ali um signo de Touro, por exemplo, que é o signo oposto. Aí a pessoa lida com muita riqueza, dinheiro, aí isso causa trauma. Aí tem a ideia de brigar por herança, né, riqueza, né? Aí isso tudo deixa a pessoa vulnerável, a pessoa tem medo de perder, de ficar pobre. Aí gera toda aquela comoção que vai motivar ela muitas coisas na vida dela por conta disso. O medo, né, da pobreza, o medo de perder o conforto. Nossa, uma lua exaltada, né, que está em Touro, mas numa casa tão complicada. Mas isso deixa a pessoa forte também, porque ela também se torna motivada a buscar a riqueza por conta disso. O medo dela também pode ser uma fonte de motivação. Mas aí já entra aquela questão, como ela reage a essas emoções. Não dá para anular a emoção, mas a gente pode dar um significado a ela um tanto mais proveitoso, mais prático. Isso depende muito da consciência da pessoa, né, amado? Né, amada?
que me escuta. É importante lembrar que você não pode culpar também a posição da Lua na casa, né? No seu mapa astrológico para formar um diagnóstico, né? Ou até a busca do tratamento. No meu mapa é assim, então é por isso que eu sofro. Calma, né? Observe que tem a ver como você reage à energia que está disponível para você. Então, a posição da Lua no mapa astral, os aspectos que essa Lua tem, os planetas que essa Lua faz aspecto, o signo, enfim, pode ser uma ferramenta. Se você entende aquilo ali, a Lua, né, entender o conceito Lua na sua vida, é útil para entender a sua natureza emocional. E aí você vai entender como você lida com as suas emoções, as suas motivações, né? Como eu falei, como é a porta de entrada das pessoas na sua vida. Mas o tratamento em si, o aprendizado, o tratamento deve ser feito sim por um profissional, pelas pessoas que possam te auxiliar, seja que você contrata, seja pessoas que vão te auxiliar, né? É vivendo a vida ali, né? Então, pessoas treinadas, pode ser psicólogos, psiquiatras, pode ser o terapeuta energético da sua confiança que você vê, ou seja, nesse sentido você entende a sua lua e aí ele te dá o acompanhamento, lembrando que essas pessoas são auxiliadores, né? A ideia não é você se autocuidar porque você é capaz, mas ter alguém que te auxilia e você pode contratar essas pessoas. Então tem muito a ver com isso também, não é? Né, autocurar-se também não, tem o auxiliador. Mas em si, a terapia pode ajudar a pessoa a processar o trauma, né? Existem várias formas, vários conceitos. Então lidar com as emoções difíceis e desenvolver habilidades para lidar com essas situações estressantes é o mais eficaz. E aí você procura então qual é a forma que mais se adequa a você. Mas enfim, né, a posição da Lua no mapa astral pode ser vista em termos de nos 4 elementos dos signos, né? Água, terra, fogo e ar. Os 4 elementos, né? Essa coisa bonita, mas a Lua ali nesse cada elemento vai funcionar de uma maneira diferente, é uma energia diferente. Cada um desses elementos representa uma qualidade emocional específica. Ainda tem as qualidades, por exemplo, fixa, cardinal, mutável, nossa. Então a Lua já vai, né? E os aspectos, né? Então a Lua em signo de fogo, Áries, Leão, Sagitário. Observe que já entra aqui outros planetas. Observe a natureza grandiosa, né? Porque cada signo desse aqui já representa um universo em si. Então já indica emoções intensas, de impulsividade, de ego, de vaidade, que é atenção. Lua em signo de fogo. A Lua em signo de terra, que é diferente do elemento água, né? Que é o oposto complementar. Lembrando Virgem, né? Capricórnio, Touro. Lua em Touro, afinal, é uma lua muito fina, né? Bonita demais, uma lua em Touro. Mas assim, pode indicar uma natureza emocional prática e voltada à estabilidade e até o medo de expressar as emoções. Mas não, emoção é fraqueza, é preguiça, é falta de administração, né? Ou alguém que não é um bom trabalhador porque chora muito, cobra, que é um trabalho, sabe, estável e aí que seja justo. A lua em terra, e é bom, não é ruim, mas é porque está nos signos opostos, né? E depende de como a pessoa utiliza. Então a lua em signos de ar, por exemplo, que vai estar voltada além dessas questões, mas que também não tem forma, que já é o contrário mesmo até da própria terra, mas não é tão moldável como a água, que se molda a forma que ela se encontra. O ar é mais solto ainda, mais livre, emoções livres, emoções mentais, emoções que as pessoas tentam entender o que sente e que fala o que sente, aí indaga sobre o amor, o que é o amor, uma dor que dói sem se ver, uma ferida que dói, não se sente, uma poesia que fala das emoções. Então, assim, a lua nos signos de água, que tecnicamente que deveria ser as melhores luas mais fáceis, também costumam ser as mais complicadas, porque, como eu falei, a água se molda, né, ao ambiente que se encontra. Então, a lua em Câncer, a lua em Escorpião, a lua em Peixes vai estar completamente moldada ao ambiente em que cresceu.
uma família, por exemplo. Em Câncer rege o próprio signo de Câncer, então é uma lua poderosíssima, uma lua bem independente, mas e como é que é a natureza dessa família? Então convenhamos, né, pessoal, a posição da lua pode ser vista em termos de aspectos positivos e negativos, né? Então depende muito como você lida com as suas próprias emoções, a relação com os outros planetas no seu mapa astrológico, em geral as pessoas ao seu redor, como cada planeta representa então um aspecto, uma pessoa, alguém, né? Pode ser positivos, aspectos mais favoráveis a essa lua, conjunções, trígonos, sextígios que fomentam essa lua de uma forma aprazível, e também pode ser conexões, sabe, um pouco mais harmoniosa, né? Natureza emocional, ou seja, aspectos da vida, relacionamento de trabalho, tudo isso vai entrar, se a lua está bem no seu mapa, favorece essas questões, ou seja, as pessoas entram na sua vida de maneiras mais positivas. Em questões negativas, né, que significa brigas, escândalos, desafios, cobranças, que aí também entra através das quadraturas, das oposições, né? E aí tem muito a ver como você lida com o seu grau de maturidade, aí que entra também o semissextil, o quincúncio no mapa, né? Que vai depender do seu grau de adaptabilidade. Então assim, tudo isso, né, os planetas e tudo mais, os signos, vai representar num assunto lua, problemas familiares, ou a sua criação, que pode ser influenciado pela própria posição da lua no seu mapa astral. Então a lua está relacionada com a mãe, com o acolhimento, lembrando que a lua relacionada com a mãe não quer dizer que é a mulher mãe, a mulher, né? Mas sim o acolhimento. Então o homem, o pai, também acolhe, também abraça, também dá carinho, né? O pai que sai com o filho, com os filhos, se diverte com eles, ensina, educa, né? Aquele amor familiar, né, com os amigos. Então o homem é também patriarcal, vamos colocar assim, o mãe, né? Ele é um paizão, né? Nesse sentido, ele não deixa de ser o pai, se ele é acolhedor. Ele demonstra a energia lunar nesse sentido, né? Que é um aspecto da energia, digamos, yin, né? A energia feminina, né? Isso não faz nem mais ou menos, né? Vamos entender isso. Se a posição da lua, do exemplo do homem, está em aspectos difíceis, ele pode ser, por exemplo, um homem que é muito carinhoso, mas é forçado a não demonstrar carinho, porque tem toda aquela questão, já vai gerando trauma. Se a lua desse homem está muito bem aspectada, mas ele não quer demonstrar carinho, então ele não, sabe, observe, toda essa nuance de como ele demonstra as suas próprias emoções também. Os homens têm muita emoção para demonstrar, né? Isso não vai ter a ver com sexualidade nem nada, né? Então, assim, se a posição da lua está em aspectos difíceis no mapa astral da pessoa, né, homem, mulher, enfim, pode indicar um relacionamento difícil com as familiares, com as figuras da família, com a mãe, com o pai, porque tem a ver com a família, o acolhimento com a família, o acolhimento com os seus, quem convive no lar. Então, problemas, enquanto temos, por exemplo, muita gente está passando por um problema difícil na família, mas é porque, se a gente for observar no mapa, corresponde ali a um trânsito difícil com a nossa lua natal. Falei, nossa, tá uma quadratura ali com a minha lua, então indica, tem que tomar cuidado com essa reatividade emocional. Então, desafios emocionais que a pessoa possa enfrentar é por conta corresponde a vários momentos nesse sentido. E como a pessoa vai lidar com isso depende muito da própria maturidade dessa pessoa, que aí vai em aspecto de como ela lida com as emoções, aí, nossa, que vai até além do mapa astral, né? Observe, o mapa astral indica e a pessoa vai utilizar isso com a consciência, a sabedoria que tem, né? Então a lua também pode influenciar a criação da pessoa, a natureza emocional que ela aprende, que vem da família, da mãe, do pai ou dos familiares que cuida dela. Então vai afetar a forma de como a pessoa aprendeu a lidar com as próprias emoções no decorrer da própria vida, né? Claro que uma criança vai lidar com a lua de maneira diferente do que um adolescente, vai lidar com a própria lua de maneira diferente, com a fase adulta, que é completamente diferente, mas observe que cada um vai ser uma lua que vai evoluindo com base no que vai passando, como ela vai lidando com o decorrer, né, da vida da pessoa, né, o assunto daquela lua e como é aceitável. Não, por exemplo, uma lua em Áries que
se sente acolhida em um ambiente de muita movimentação, né, diversão, esportes, aí, mas ela nasceu, ela mora numa família onde as pessoas não querem isso. Ela pode ser o primeiro a buscar sentir acolhido em um ambiente assim, então ela tem que sair da família, e tem todo aquele drama de sair da família, ser a ovelha negra da família, a família não gosta dessas questões que diz que é violência, mas ela demonstra que não é. Então observe já o dinamismo de uma lua, né? Que ao mesmo tempo quer ser acolhido, quer se sentir acolhido, mas entende que não é bem assim. Então como ela vai lidar com isso na fase adulta, o resultado de todos esses dilemas familiares. Então a posição da lua também pode influenciar a forma de como a pessoa interage com os amigos, com os colegas de trabalho, que são resultados da criação na família, de que vem de casa, do problema que ela teve em casa ou não, dos traumas em casa, que vai fazer com que ela se abra ou não, acolha ou não. Os valores, aquela questão da família, né? Isso tudo é a lua. Se a pessoa vai acolher os amigos de uma forma ou da outra forma, ou não vai acolher ninguém, ou vai ficar mais sozinho. Pessoas que de alguma forma acolhem, né? Como as pessoas acolhem a outra pessoa ou não, isso é a lua, né? Se a posição da lua está em aspectos positivos no mapa astral, indica que a pessoa é capaz de conectar emocionalmente com os outros de uma forma positiva, mais fácil, faz amigos fáceis. Ou então, apesar dos problemas, porque essa lua pode estar em um aspecto positivo em uma casa difícil. Por exemplo, a lua está na casa 8ª, né? Como já mencionado, a questão da casa, mas essa lua está em trígono ao se conectar com outras pessoas, por exemplo. Essa lua está em trígono com Júpiter, né? Um Júpiter ali. Aí o que acontece? A pessoa acaba aprendendo a lidar melhor com pessoas que a guiem emocionalmente, que ensinem, que inspirem ela a aprender, a buscar novos horizontes. Então ela faz amizade com essas pessoas apesar das dores, encontra essas pessoas em momentos difíceis e aí se conecta emocionalmente com elas e aprende com elas. Então, se a posição da lua está em aspectos negativos, que já, por exemplo, uma quadratura com esse Júpiter, por exemplo, já indica desafios emocionais em relações interpessoais, né? Nessa questão com a família, pode ser questões com os amigos, aquilo que você acolhe entra em desacordo com aquilo que você quer aprender, onde você quer ir. Isso estou dando exemplo com o Júpiter, mas vai ser quadratura com vários planetas, por exemplo. Imagine num período em que um trânsito de um planeta lento está fazendo quadratura com a Lua. Isso vai demorar até aquele trânsito acabar. Ao você conhecer